Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui trazendo algumas informações importantes no canal. É bastante frio aqui na Itália. Hoje, dia 9 de março, gravo aqui às 9 horas da manhã, então tá bem friozinho. O que me trouxe hoje fazer esse vídeo sem script, sem nada, mas efetivamente para poder então informar vocês, falar sobre essa loucura desenfreada que está sendo o desenho de lei do Menia, né? Nós vimos aí que repercutiu mais uma vez na mídia essa semana e eu não aguento receber e-mails, WhatsApp, mensagens, YouTube e tudo mais para que a gente se manifeste, para que eu me manifestasse sobre essa situação. Me manifestei várias vezes em lives que a gente faz, né, em alguns canais, na mídia existente. De toda forma, me pediram para soltar aqui no canal alguma coisa sobre isso. Mas, antes de entrar no próprio desenho da lei, eu preciso primeiro lembrar vocês que a cada 2 anos, e às vezes a cada ano, sempre tem uma matéria, alguém falando, alguém disseminando essa informação de que a cidadania vai acabar, de que a cidadania vai sofrer restrições, de que nós perderemos os nossos direitos e tudo mais. Então é normal no nosso meio nós termos esse tipo de notícia no mínimo a cada 2 anos, quando não de ano em ano, né? E óbvio, isso alarma toda a comunidade ítalo-descendente. Lembrando que só no Brasil nós somos aí aproximadamente 40 milhões de ítalo-descendentes, e aí soma-se a isso os outros países como Argentina, Venezuela, Estados Unidos, né? E alguns outros países também com um número menor, mas também muito representativo. Então aí somos milhões, nós somos mais de uma Itália, né? Porque hoje a Itália tem em torno de 60 milhões de habitantes. Imagine então que fora da Itália temos uma outra Itália, né, de ítalo-descendentes. Então, óbvio que isso vai alarmar toda a população, todo o povo que é desse meio. Então, primeira coisa, fazendo aí uma régua histórica, todo ano ou a cada 2 anos vem uma bomba dessas sobre as nossas cabeças. No que tange especificamente a essa semana, né? Nós vimos aí algumas revistas soltando essa informação novamente, nós vimos a mídia brasileira falando sobre isso, e aí então isso repercutiu no mundo, dentro da mídia, dentro do Facebook, do Instagram e outras mídias aí correlatas. E o que acontece, pessoal? Primeiro, isso é uma notícia requentada, né? Isso já existe, isso daí foi um desenho de lei proposto pelo Menia já no ano passado. Eu já vou explicar bem sobre desenho de lei. Mas o que importa dizer é o seguinte, por que é que isso acontece, antes de falar sobre o próprio desenho dessa lei? É uma questão lógica, tá? Imagine o seguinte, uma das revistas que acabou publicando, de novo, né, se é a segunda ou terceira vez, aliás, 4 vezes essa revista já publicou sobre isso, pelo que eu consegui pesquisar ali. Imagine uma revista que tem normalmente 40 visualizações nas publicações deles, né? E toda vez que ele fala sobre um problema relacionado à perda da cidadania ou a restrições da cidadania, ele tem lá 1.000 visualizações, 1.700, 2.000 visualizações. Então imaginem, para eles é muito interessante trazer esse tipo de matéria, porque ele sai de 40 visualizações para 2.000 visualizações. Isso falando de uma revista. Agora imaginem isso dentro de uma mídia profissional, não que a revista não seja profissional, mas uma mídia um pouco mais abrangente. Você pega aí, se nós somos em 40 milhões no Brasil, vamos dizer que 10% disso tem interesse hoje na matéria, nós estamos falando em 4 milhões de pessoas, são 4 milhões de cliques, de views, de comentários, então isso também movimenta, fomenta a mídia, porque é simples, uma publicidade ou uma reportagem não dá 4 milhões de views, né? Tem que ser algo muito escabroso para isso acontecer. Isso falando em 10%, poderemos diminuir para 1 milhão, né? Mesmo assim, são poucas notícias que dão 1 milhão de views. Então isso chama, essa matéria, né, esse tipo de matéria, esse tipo de argumentação,
jornalística, acaba trazendo views, acaba trazendo cliques, acaba trazendo a disseminação do próprio canal. Né? Imaginem que um canal que tem ali 40 visualizações no dia, quando cai uma situação dessa, que passa 2.000, são 2.000 pessoas que entraram ali, portanto, isso foi divulgado numa plataforma para alcançar 2.000 pessoas. Vejam que é extremamente interessante você falar sobre essa matéria, independente de ser naquele instante o principal foco ou não. O simples fato de anunciar alterações na lei de cidadania, redução no direito, restrição do direito de cidadania, isso dá clique demais. Tá? Então é normal. Soma-se a isso, existem algumas pessoas interessadas nesse tipo de divulgação. Algumas empresas que também publicam, né? Acabam publicizando seus nomes, pagam para ver ali seus nomes na mídia, nos jornais. Algumas poucas empresas que conseguem fazer isso, porque isso é caro, né? Essa contratação é caro. Ela acaba também contratando esse tipo de reportagem, de tema, né, para se colocar em voga. Por quê? Porque ela tem interesse na venda compulsória. Imagina o seguinte, se você atingir 4 milhões, 10 milhões, 20 milhões de interessados, quantos clientes aquela pessoa pode, aquela empresa pode não ter com uma matéria dessas? Olha, corra, porque a Itália vai restringir o teu direito de cidadania até avô, né, até netos. Todo mundo que tem interesse vai correr naquele instante. E isso vai desencadear uma busca desenfreada, um número muito grande de pessoas que vão vender casas, vão vender carros, vão fazer empréstimos, para não perder esse direito, né, que está sendo dito aí que você vai perder, acabam entrando nessas empresas ou contratando essas empresas para que elas busquem o direito à cidadania, e isso vai lotar tanto os comunes, tanto quanto os fóruns italianos. Então, a discussão hoje, a principal nós temos um número elevado de pessoas ingressando com pedido? Sim, mas toda vez que eu fomento uma notícia dessa, eu aumento ainda mais. Então eu congestiono ainda mais. Então, no afã de vender, eu não estou preocupado com o que vai acontecer. Eu vou prejudicar ainda mais, eu vou jogar mais gasolina na fogueira, né, de algo que já está pegando fogo. E qual é a consequência disso? Piorar. Cada vez que nós aumentamos esse fluxo de interessados desta forma, porque uma coisa é a busca normal, a busca crescente natural da cidadania, e a outra é você forçar essa venda, a outra é você forçar essa situação. E isso acaba então gerando um engodo tanto na cidadania presencial, aqui na Itália, tanto quanto nos fóruns que são responsáveis aí por esse tipo de demanda. Né? Então, notem que há um interesse financeiro, há um interesse retrofinanceiro e também há um interesse do próprio deputado ou do senador italiano que traz esse tipo de desenho. Por quê? Porque às vezes é um deputado, é um senador desconhecido, que não está na mídia. E toda vez que um deles solta alguma coisa dessa, ele também gera visualizações. Ninguém conhecia o Menia antes disso. Né? Vocês não conheciam o Menia, nós que moramos aqui, ouvimos falar certa vez aqui, certa vez ali. E não é só o Menia, nós temos uma outra deputada também, salvo engano é deputada, que nem é da Itália, ela é da Inglaterra, se não me engano, mas deputada pelo Estado italiano, né? Na Inglaterra, representatividade. E a situação dela é pior ainda, ela quer restringir, né, os desenhos dela é restringir e dar uma classe para o tipo de cidadania. Classe A, classe B, classe C, classe D, e assim dissolver até o cerne, dissolver até o que se entende sobre cidadania. Né? Então vejam que estas pessoas não tinham visibilidade nas suas carreiras. E toda vez que eles falam sobre isso, eles vão para a mídia. Italiana, não, porque aqui na Itália não se ouve falar sobre isso. A Itália não está preocupada com isso. A Itália está preocupada com o imigrante ilegal ou com imigrantes e não com os descendentes. Há uma grande diferença. Quando você joga na mídia ou quando você ouve na mídia que o governo atual, anterior, ele está combatendo os imigrantes, o que quer dizer isso? Que ele combate
Não o ítalo-descendente, porque o ítalo-descendente não é imigrante, pessoal. Tá certo? O ítalo-descendente é um italiano. Do nascimento, ele só precisa ser reconhecido. Então não se combate o descendente, se combate o imigrante, que ou vem de forma ilegal, ou acaba vindo para cá legalizado, de acordo com os tratados que existem entre Itália e os demais países, mas acabam fazendo coisas erradas ou solicitando benefícios, tendo benefícios sociais, que prejudica os verdadeiros italianos, né? Aqueles que são cidadãos italianos. Então há uma grande diferença, eles colocam tudo no mesmo balaio. Uma outra situação importante de verificar, que aí vem realmente ao encontro do anseio de vocês, é: Jimmy, esse tipo de lei vai para frente? Primeiro vamos ver o seguinte, pessoal, não estamos falando de lei, não existe lei, não existe nenhum projeto tramitando na Itália nesse instante para restrição dos direitos do ítalo-descendente ou mesmo para extinção, né, desse direito. O que nós temos aqui na Itália, que é diferente do Brasil, nós chamamos de desenho de lei. O que é um desenho de lei? É um esboço. Imaginem aí, eu vou tentar fazer uma correlação, tá? Um deputado senta no seu gabinete e ali ele escreve uma intenção que ele tem de alterar uma lei existente, tá certo? E aí quando ele pode falar em plenário, ele vai falar sobre isso. Olha, eu tenho aqui uma ideia legislativa e essa ideia, abrindo também um parêntese aqui, você, cidadão brasileiro, pode entrar no site aí no Brasil do nosso Congresso e você propor um desenho de lei. Você pode propor a mesma coisa que o Menia fez e essa outra coleguinha fez, tá? Então, não estamos falando nem de lei nem de projeto, nós estamos falando de desenho de lei. E esse desenho do Menia foi apresentado no ano passado, tá certo? Para que coloque ali alguns pontos nessa situação dos descendentes. Quais deles? Limitar até neto, exigir em alguns casos que se fale o italiano, principalmente nos casos de pessoas que têm X anos de distância entre o descendente e o requerente, dentre algumas outras coisas ali de perfumaria, tá? Então ele fez esse desenho, o ano passado ele conseguiu ir à tribuna falar sobre isso, isso ficou parado na mesa, mas como ele tinha o da outra coleguinha e tem de outros coleguinhas. Então tudo isso estava ali paralisado. O que agora, neste ano, eles conseguiram fazer? Eles conseguiram, tá certo? Montar ali vamos chamar de equipe, para reunir todos esses desenhos, estudar esses desenhos e verificar se dali se tira algo que possa entrar como uma proposta de lei ou uma alteração de lei, um projeto, né, um embrião da lei ou de alteração. Então, esta comissão que foi formada, ela foi formada com esse afã de pegar todos esses desenhos existentes, e a gente já está falando do Menia e da outra coleguinha, mas podem existir outros ali que nós não tomamos conhecimento, não foi tão divulgado, eles vão sentar e verificar, olha, isso aqui interessa para o Estado italiano, isso aqui não interessa, isso aqui vai ter conflito, isso aqui vai trazer problema, isso aqui merece ser colocado em projeto ou não merece. Depois disso, que essa comissão analisar e se sobrar alguma coisa, isso então vai virar um único desenho de lei, que depois desse desenho de lei ele tem de ter um número X de deputados ou senadores, ou os dois, que vão encampar aquela ideia e que vão apresentar isso como um projeto de lei de alteração ou de uma lei nova. Então veja que nós estamos falando de algo que, nesse instante, ele sequer existe. Ele é uma ideia que foi jogada num papel por atores da comunidade política. Só que trazer essa informação verdadeira como eu estou trazendo, o que vai fazer? Vai esfriar os ânimos de vocês que estão preocupados. E aí não vai ter essa corrida desenfreada em busca da cidadania com medo de perdê-la. Então não se interessa dizer a verdade nesse instante ou de ensinar como se é feito essa alteração. O que interessa é venda de clique, venda de capa, venda de revista e venda de cidadania. Então o que eu estou querendo dizer para vocês? Tudo isso, essa forma de apresentar, cada um tem uma intenção. Só que
a meu ver, e com todo respeito aos jornalistas de plantão, aos deputados, senadores, aos empresários que pensam diferente de mim, a meu ver, isso não vai para frente neste instante, né, por várias razões. A principal delas é que a Itália não está preocupada com isso. Nossa atual ministra, Meloni, já disse várias vezes que o problema da Itália no que tange a estrangeiros são os imigrantes, não os ítalo-descendentes. Ao contrário, tá certo? Eles gostam muito da gente. Para a Itália é muito importante existir essa retomada das raízes. A Itália hoje é formada por um número muito grande de idosos. E cada vez mais o italiano, quando chega uma certa idade, ele sai da Itália para procurar algo melhor para ele. Como acontece no Brasil, como acontece em outros países. Não tá bom para mim aqui, eu vou para um país que me pague melhor ou que me dê melhores situações. Então, os jovens italianos estão indo para outros países e a Itália está ficando com os idosos remanescentes. E nós estamos trazendo para cá, para a Itália, esse lado de jovialidade. Nós estamos resgatando os jovens italianos que estão no Brasil e em outros países. Precisa muito mais para se melhorar? Sim, precisa, mas precisa de pessoas como nós para trazer para cá essa jovialidade e construir uma situação melhor. E não simplesmente deixar que isso aconteça, essa evasão aconteça e a Itália amanhã se desmanche e vire um estado apenas de imigrantes. Porque hoje, se você tirar os ítalo-descendentes e tirar os jovens que estão saindo daqui, o que vai sobrar? Os imigrantes. E aqui não é fazendo distinção, mas a Itália tem um número muito grande de indianos, marroquinos e outras nacionalidades vizinhas. Então, o Estado italiano não quer isso. Que o seu italiano vá para outro país, que os que fiquem sejam muito idosos e os estrangeiros que não têm ligação, não têm raiz com a Itália. Não tem interesse nenhum Estado, enquanto poder, que é uma situação dessa. Olha, eu vou mandar o meu nacional embora, vou receber imigrantes e vou fazer tudo o que eu tenho para fazer para imigrantes? Não, eu vou fazer para o meu nacional. E aqui não é, vamos botar os imigrantes para fora. Não é isso, tá certo? O que a gente tem que ter em mente temos de fazer todo o possível para colocar o nosso nacional no nosso país. E ajudar todo mundo que vem para cá como imigrante, quer num perseguido político, quer uma situação de fome, de miséria, o que quer que seja. E esse vídeo não vai falar sobre isso, mas é só exemplificando. Então, o que vocês têm que ter em mente? A ideia é não cair em todo momento em conversas desse tipo. Por quê? Porque vocês estão dando visualidade, ou visualização, ou visibilidade para esse tipo de empresa ou de negócio. Cliques jornalísticos, venda de cidadania desesperada. Me desculpem que às vezes falta um pouquinho do português, é muito tempo só no italiano, e às vezes eu confundo uma palavra da língua portuguesa. Então, cria esse desespero, tá certo? E essa corrida desenfreada. Isso é ruim para todo mundo, né? E lá atrás eu ensinava, e aí com muita parcimônia, que quando você tem ali um desenho de lei, o que você tem que ter em mente? É que você pode ter pessoas, e isso é normal em qualquer país, pessoas que são extremistas, pessoas que não gostam do ítalo-descendente, pessoas que não gostam de estrangeiros, pessoas que veem os ítalo-descendentes como estrangeiros, né? E você pode ter até gente oposta, de centro ou de direita, ou do que quer que seja, dizendo, olha, gosto, mas não quero restringir. Mas eu ensinava ali que, igual do Brasil, para todo projeto de lei, para todo desenho de lei, existe ali os porquês, né, daquela propositura, daquele desenho, daquele esboço legislativo, né?
a gente diz que são as considerações, os porquês daquele ator político está propondo uma alteração ou uma nova lei. E o Menia, por exemplo, o que ele diz nas suas ponderações? Por que é que ele está projetando isso, querendo projetar isso? Por quê? Porque se descobriu aqui, isso em anos pregressos, um número muito elevado, segundo as autoridades italianas, um número muito elevado de certidões falsas. E isso acabou divulgando e proliferando em toda a mídia. Nós temos mais de 8 mil cidadanias cassadas, para vocês terem uma ideia, né? Então, a ideia dele, o que é? Olha, nós temos certidões falsas. Foi pego no Brasil uma empresa que tinha um robô que falsificava a assinatura dos tabeliães. Foram pegos aqui na Itália padres envolvidos com certidões paroquiais, certidões religiosas falsas. Então tudo isso gera naquele político que não tem liame, não tem ligação com esse mundo, porque a verdade é essa. Aquele político ele não tem ligação com esse mundo, mas ele ouve ou vê o que está acontecendo e ali então ele quer surfar na onda, na crista da onda. Então ele expõe ali no seu desenho essas situações, olha, certidões falsas, residências falsas, ou, por fim, né, ele diz que as pessoas estão vindo aqui para pegar o passaporte para ir para outros países, ou seja, não vem trazer divisas para a Itália. E também tem uma outra que ele fala que sequer existe um número expressivo de pessoas que falam o mínimo do italiano. Né? E quando ele fala o mínimo, é o mínimo de ir ao mercado, de ir a um banco, de ir a uma... Não consegue falar nada. Não é se comunicar nível B1, né? Menos do que isso, ele deixa claro. Então, por esta visão dele, é que ele propôs esse desenho. Só que o que acontece hoje? O que acontece hoje nós estamos diante de um fenômeno, tá certo? E qual é esse fenômeno? É conseguir mostrar para o Estado italiano que, além de ser um direito nosso, nós temos interesse em manter a Itália como um país forte, um país sadio, um país bom de se viver, um país que pode aumentar as suas divisas, e que estas pessoas que são contra o ítalo-descendente estão errando no seu conceito. Agora, se nós fizermos o contrário, que é correr desenfreadamente atrás dessa cidadania, porque ouviu numa matéria que foi replicada em grandes jornais do Brasil, né? Olha, se é em grande jornal do Brasil é porque é verdade. Então eu vou correr. Você vai dizer o que para o Estado italiano? Que realmente o Menia tem razão. Esses dias nós tivemos um problema aqui de mídia, né? Que também ocorreu aí no Brasil, do comune, salvo engano, de Val d'Isole, que lá o síndaco, o oficial, colocou a bandeira do Brasil lá, dizendo que ele não aguenta mais fazer tanto documento de brasileiros, né? Então o comune virou um comune de brasileiros. Pessoal, isso é tudo, como eu disse antes, visibilidade. A pessoa quer ser vista. Porque, veja só, ele é pago para fazer o serviço. Não é um serviço gratuito. Ele não faz aquilo por amor. Ele faz aquilo por pagamento. Ele é funcionário público italiano. Ora, se ele tem que cumprir ou tem de cumprir ordens judiciais de reconhecimento de cidadania, ele não tem que discutir. A ordem se cumpre. Você pode, no muito, se lamentar no travesseiro de casa, mas ordem judicial se cumpre. Só que ele não queria apenas visualização, ele queria que o Estado italiano enxergasse o quê? É um comune pequeno, e aí eu vou dar razão para ele, é um comune pequeno com poucos funcionários, que não cuidam somente de cidadanias. O que eles fazem ali? Eles fazem os nascimentos, os casamentos, os óbitos, cuidam dos enterros, de sinalização viária, nomenclatura de via, asfaltamento. Ou seja, aquele comune, ele tem outros lixos, né? Aqui a gente tem o recolhimento de lixo e a seleção desse lixo. Então, tem vários afazeres. E às vezes um comune tem 1, 2, 3 funcionários para tudo isso. Então imaginem que se esse oficial, esse comune, recebe um número elevado de
ordens judiciais para cumprir, ele não vai conseguir cumprir aquilo de forma rápida. Por quê? Porque ele não tem mão de obra. Então, quando ele vai lá e se expressa dessa forma, que, a meu ver, a forma de se expressar foi errada, ele chamou atenção para um problema. Qual é? Os comunes não estão preparados, na sua grande maioria, para receber uma demanda. Ora, se eu pegar agora este instante de loucura desenfreada em busca da cidadania, o que eu vou fazer com aquele comune? Eu vou duplicar ou triplicar o problema. E aí sim isso vai se gerar um problema italiano. Então as pessoas envolvidas nisso, nessa divulgação, não estão preocupadas que a coisa flua normalmente, que não deixe o Estado italiano na figura dos seus oficiais estressados, que a coisa venha lentamente. Agora, se eu colocar essa publicidade para 40 milhões, atingir 4 milhões, estamos falando em 10%, imagine 4 milhões de novos processos, ou de novas pessoas aqui na Itália, ou de novas pessoas nas filas dos consulados. Vai assustar o Estado italiano. E aí sim o Estado italiano vai se ver obrigado em tomar uma atitude. Então veja que o que eles estão fazendo, ao final, pode fomentar realmente uma preocupação legislativa e daí sim o Congresso italiano se debruçar sobre o problema e começar a limitar. Por quê? Porque ou ele vai injetar dinheiro e contratações, tá certo? Ou ele vai limitar, vai dizer, olha, eu não posso atender, eu não tenho dinheiro para contratar mais funcionários públicos, eu não tenho dinheiro para gerir aquilo. Então hoje o que eu faço? Eu vou lá e fecho a torneira. Então vejam que se realmente todos esses estivessem preocupados, não soltariam uma matéria ardilosa como essa. E a ardilosa, eu provavelmente agora tive uma queda de energia, a sorte que o no break segurou. É ardilosa quando eu digo de não ter uma ideia da consequência que isso pode gerar. A gente tem que ter, a exemplo, se eu levantar a mão para agredir alguém, eu tenho que ter ciência do que pode acontecer no final. Eu posso ser preso, eu posso perder meus bens, eu posso... N coisas. Então, o simples fato de eu pensar em erguer a minha mão, eu que estou erguendo, tenho que ter certeza de onde eu posso chegar. E se onde eu vou chegar, eu não vou atingir outras pessoas. Porque uma coisa é eu tomar uma atitude e prejudicar só a mim. A outra coisa é eu tomar uma atitude e prejudicar milhões de pessoas. Então, esse estado desenfreado de soltar matérias e não dizer a verdade, não contar a verdade de como é feito, de porquês e das possibilidades disso ocorrer nesse instante, gera uma procura desenfreada que vai gerar obrigatoriamente que o Estado italiano se foque no problema que será gerado, porque hoje não é um problema do Estado italiano. O Estado italiano não está preocupado com isso. Eu já disse isso no começo do vídeo. O Estado italiano hoje está preocupado com N outras questões. Não se vê aqui na Itália, em jornais locais, essa problemática sendo colocada na mídia. Não se dá espaço para esse tipo de matéria. Por quê? Porque não traz para a Itália nenhum benefício discutir esse problema agora. Mas, para estas pessoas, há um grande interesse. Porém, lembrando e refrisando, se todo mundo correr agora acreditando nessa história de que já está acontecendo uma alteração legislativa, isso vai afunilar lá na ponta um número elevado de solicitações de cidadanias e que vai gerar, então, a obrigatoriedade do Estado italiano resolver. E é mais fácil você botar dinheiro ou é mais fácil você restringir direitos? Ou seja, leia-se ao restringir direitos fechar a porta do que está acontecendo, porque existe uma porta aberta. Hoje o Estado italiano é um dos países que a cidadania é mais facilitada do que outros. Veja que no projeto do Menia existe até um dos casos que você tem que ficar na Itália morando 1 ano. Olha que loucura um desenho de lei desse. Quando eu falar projeto, pessoal, entenda desenho, tá? Imagine a loucura. Se não me engano, a Suécia ou a Suíça também é assim. Mas imagine você vir para a Itália, ficar aqui 1 ano sem poder trabalhar, sem poder fazer nada,
simplesmente para dizer, olha, eu me inseri na cultura italiana durante um ano conforme a lei exige. Gente, para viver aqui na Itália hoje, você precisa no mínimo, no norte da Itália, 1.000 euros para tudo. Comida, aluguel, despesas de gás, de luz, de água, de internet, locomoção, alimentação, né? Os seguros obrigatórios. Você precisa de 1.000 euros. Multiplica isso por um ano, dá 12.000 euros. Vezes 6 numa conta rápida, nós estamos falando de 72 mil reais. Quem consegue hoje pegar 72 mil reais, fora passagens, fora passeios, fora tudo mais, e ficar um ano aqui sem fazer nada? Sem contar que sem fazer nada você fica louco. Pode ver, se você pegar 40 dias de férias aí no Brasil, óbvio, né? Férias sem ser passear, mas de ficar em casa, num sofá, você vai ficar louco. Então esse é o tipo de proposta inconcebível. Inconcebível, a não ser que se autorize a trabalhar. Se autorize a trabalhar, estudar, abrir uma empresa, um pequeno negócio, aí a coisa fica mais fácil, se isso um dia passar, tá? Então é importante, pessoal. Não se preocupem nesse instante. Isso é apenas um desenho de lei. Não caiam nesses cliques, não caiam nessa corrida desenfreada de comprar cidadania, de comprar, de contratar empresas. Faça a coisa de acordo com o seu bolso, no seu tempo, nas suas condições. Óbvio, é sempre bom deixar alguma coisinha guardada. Por quê? Jimmy, se amanhã esse desenho realmente virar um projeto que realmente for a plenário, naquele momento oportuno, as empresas sérias, as pessoas sérias, virão aqui para falar, olha pessoal, agora é sério. Agora corram. Agora se movimentem. Tá certo? Mas quando realmente for sério, preocupante, e não apenas com um desenho de lei. E a propósito, que também me perguntam bastante, Jimmy, se isso passar, né, todo mundo que tem vai perder? Não. Quem já tiver na fila de interesse dos consulados vai perder? Sim. Por quê? Porque a fila é só um interesse. Jimmy, quem já tiver com processos distribuídos vão perder o direito? Não, não perdem o direito. Jimmy, quem tiver na Itália presencial, no meio do trâmite, vai perder o direito? Não, não perde o direito. Por quê? Porque a lei não deve retroagir trazendo malefícios para o interessado. A lei só retroage se ela for benéfica para aqueles interessados. Tá? Então, se amanhã uma lei dessa, né, se esse desenho virar um projeto e virar uma lei ou uma alteração de lei, ele vai valer dali para frente e não para trás. Daquele momento em que ele for promulgado e passar a valer, porque após a promulgação ainda tem o tempo de vacácios legis, que é o tempo de vacância da lei, que é entre a sua promulgação e quando ela efetivamente vai começar. Por quê? Porque tudo aqui no meio desse tempo vai ter que se acondicionar essa alteração legislativa. Então pode ser que venha, por exemplo, uma promulgação, isso é tudo exemplo, tá, pessoal? Vamos dizer que passou esse desenho, virou um projeto, virou lei, em 2026 ela foi promulgada. E aí na promulgação lá está dito, vacácios legis é de 30 dias ou de 2 anos ou de 1 ano, de 10 meses. Então ainda tem esse período de vacância da lei, tá certo? Que estas pessoas que procurarem nessa vacância da lei vão estar protegidas pela própria lei. Jimmy, mas aqui no Brasil a lei está retroagindo para prejudicar o réu. Gente, isso é uma aberração. Isso pode acontecer? Pode, nos casos em que está acontecendo aí no Brasil. Né? Ou seja, de você atropelar os princípios basilares do direito. Se você respeitar todos os princípios basilares, não tem como uma lei retroagir, né, senão em benefício do réu, ou do requerente, daquela pessoa interessada. Tá? Lembrando que a cidadania, pessoal, por mais que você escute aí, é um direito adquirido, isso é uma discussão muito grande. Eu não entendo que seja um direito adquirido se você nunca se movimentou atrás desse direito. Certo? Por quê? Porque o Estado italiano ainda não se debruçou na sua documentação. O simples fato de você ser um descendente de italiano, ele te gera um direito ao pedido, mas não quer dizer que você seja italiano. Por quê? Porque pode ter ali situações de perda da cidadania, pode ter ali suspensão, pode ter ali interrupção.
Você pode não ter a documentação. Então não é porque você tem um direito pré-existente que ele seja um direito adquirido. São coisas diferentes. Você tem de provar para o Estado italiano, através do liame jurídico, através da documentação, essa sua ligação, né, entre o italiano e você. Então, a partir do momento que você demonstra para o Estado italiano que você tem esse direito, ou seja, Estado italiano, tá aqui, eu quero, minha documentação está embaixo do braço, quando é que você vai me atender? Naquele momento, você passa a estar garantido pelo princípio, um dos princípios basilares do direito, tá certo? De que a lei não retroagirá, senão em benefício do requerente ou do réu, né? A gente usa muito a expressão do réu. Nesse caso, nosso seria o requerente, tá? Então não se preocupem se por um acaso qualquer coisa andar a ponto de preocupar-me, eu vou trazer para vocês essa preocupação. Mas nesse instante, durmam tranquilos, façam o que vocês têm de fazer, não divulguem, se você recebeu esse tipo de matéria, não divulguem, porque é isso que eles querem. Porque você recebe, se assusta e passa para o grupo da família. Olha, nós estamos aqui num risco de perder, que passa para o grupo de amigos, que passa para as tias do Zap, que passa para os tios não sei da onde. É isso que eles querem, pessoal. É o clique, é a visualização. Então, recebeu esse tipo de matéria, ao invés de replicar, busquem pessoas sérias, né? Para se informar, olha, isso aqui é sério. Ah, mas tal empresa da mídia divulgou. Gente, hoje você compra qualquer matéria. Eu não estou dizendo aqui de corrupção, eu estou dizendo de dinheiro. Eu posso chegar hoje, exemplo, numa Globo no horário nobre e comprar uma matéria. Comprar uma publicidade. Se essa publicidade, além do dinheiro, trouxer para eles visualização, excelente, eles vão publicar. Eu estou pagando e ainda o produto que a pessoa está divulgando vai me trazer 1 milhão de visualizações, 4 milhões de visualizações ou 40 milhões de visualizações, é interessantíssimo. Além de pagar, vou ter, né, a busca pela matéria. Então, não pensem que as empresas grandes estejam fazendo isso apenas como matéria jornalística. Não. Tudo há um interesse. E sempre vai ter alguém por detrás pagando o preço cobrado por esta mídia. Por quê? Porque se fosse sério esse tipo de publicidade, eles iam falar com as pessoas sérias. Ao colocar na mídia, essa grande mídia ou essas grandes mídias deveriam dizer, olha, está repercutindo no mundo isso aqui, mas pessoal, o desenho de lei é isso. Como eu fiz hoje, como eu fiz agora nesse vídeo, o desenho é isso, o próximo passo é esse, depois é esse, depois é esse, depois é esse, depois é esse, até se tornar realmente uma proposta de lei. Que o Congresso vai se debruçar sobre essa ideia, essa proposta, tá certo? Aí sim seria uma matéria jornalística não paga ou bem feita, ok? Para não dizer que eu estou generalizando. Então, recebeu esse tipo de publicidade, joga fora. Não deixe isso proliferar. Isso faz mal para você, vai fazer mal para as outras pessoas e quem vai se beneficiar? Muitas vezes, pessoas que estão passando fome, leia-se, pessoas que vendem o almoço para pagar o jantar no mundo da cidadania, ou pessoas, né, empresas que querem vender o máximo do produto e fazer a sua fortuna. E aí eu vou dar aqui uma dica de ouro para vocês, como eu sempre faço. Ao pesquisar uma empresa de cidadania, levante o CNPJ dela ou a partita IVA dela. No Brasil, CNPJ, aqui na Itália, partita IVA. Verifique se aquela empresa é uma empresa de, por exemplo, se é um escritório de advocacia ou se é uma empresa que tem no seu mistério fazer ali a cidadania. O que eu já vi são empresas que têm no seu CNAE, né, que é o Código Nacional de Atividade Econômica no Brasil, que é xerocopiadora ou locação de salas comerciais e que se dizem especialistas em cidadania. Horas. Veja aqui, uma empresa que é como atividade principal que ela tem fazer cópias, tirar xerox, como é que ela pode se dizer especialista em cidadania, por exemplo? É a mesma coisa que você procurar um cardiologista, a hora que você busca o CNPJ dele, está lá, empresa de xerox. Peraí, você está procurando um cardiologista, não uma empresa de xerox? Alguma coisa tem de errado. Então, chequem
se a informação é verdadeira, chequem se a empresa é verdadeira, chequem se compensa você colocar o seu dinheiro em cima de um negócio desse num momento muito preocupante, que é o excesso de pedidos de cidadania, tá certo? Em razão dessa publicidade ter ocorrido. Tá bom, pessoal? Qualquer novidade eu volto a falar com vocês. Bacione e arrivederci.